Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e agora sim vamos continuar a conversa com a doutora Patrícia Ávila. Hoje você sabia alguns direitos que você pode ter e nem desconfia, né, doutora? É verdade. É importante, Fê, frisar que o que nós vamos falar aqui, nós vamos falar com base na nossa grande São Paulo. Então, é importante aqueles que estão nos assistindo que verifiquem na cidade onde reside se realmente existe aquele direito. Porque, às vezes, há direitos que nós vamos falar aqui que são direitos estatuídos pelo município. Então, ela tem que verificar no município dela se existe esse direito. Então, nós vamos falar Como é que ela base... faz para verificar, já antes da gente falar sobre esses direitos? Tá. Uma pessoa que está, de repente, não sei, vamos falar aí de Recife, que tem nos acompanhado muito. Alguém que está lá em Recife assistindo o nosso programa agora. Tá. O que ela faz para saber se ela tem esse direito? Então, para facilitar aqueles que têm acesso à internet, nós vamos falar desse direito e ela procura e vê se na cidade dela, pelo acesso no Google, por exemplo. Caso não tenha acesso, pode procurar as subprefeituras para verificar se tem esse direito. Com certeza, eles serão informados. Então, não é nada muito complicado, Não. Você com certeza vai descobrir aí. Então, vamos lá, doutora. Tá. O primeiro direito que nós trouxemos aqui são aqueles direitos daquelas pessoas que doam sangue e doam medula óssea. Então, essas pessoas que doam sangue, elas têm direitos. Especialmente, regra geral, meia entrada, então ela tem direito a meia entrada naqueles programas que englobam entretenimento, lazer e cultura. Olha só! Elas também têm direito a atendimento preferencial nos estabelecimentos comerciais, estabelecimentos bancários, e, dependendo do local que ela reside, também tem direito a atendimento preferencial nos estabelecimentos de órgãos públicos, mas ela precisa verificar na cidade dela. Ela também tem direito a uma folga. Essa folga é um direito nacional, ou seja, você nem precisa verificar na sua cidade se tem, porque ela é instituído pelo órgão federal. Então, todos nós, independente de onde reside, se você doa sangue ou doa medula, você tem direito a uma folga por ano. A cada 12 meses, você tem direito a uma folga. E, em alguns lugares, também você tem direito à isenção de taxa. Por exemplo, você quer participar de um concurso público e, regra geral, tem aquelas cobranças. Se você doa sangue, você tem direito também a essa isenção. Então, toda vez que você for prestar concurso público, você não paga essa taxa. Olha, super, super importante isso que a doutora está falando. Eu acho que, na verdade, o município cria isso para incentivo, né? Sim, para que a pessoa tenha essa vontade e comece a praticar aí a doação de sangue. Vou pedir até para você recapitular, então. Então, no caso de quem faz a doação de sangue, os direitos são? Ela tem direito à meia entrada em programas que têm entretenimento, lazer, cultura, cinema, teatro, jogos de futebol. Ela tem direito a exigir a metade da entrada. Ela tem direito também a atendimento preferencial nos bancos, nos atendimentos comerciais, às vezes também nos órgãos públicos. Ela tem direito a uma folga por ano, e ela tem direito também à isenção de pagamentos da taxas, caso ela queira participar de concurso público. Olha só, bem interessante. Agora, doutora, quais são esses direitos que eu nem imagino para pessoas, por exemplo, que passam por uma redução de estômago? Tá. A redução de estômago, aqui em São Paulo, foi instituída uma lei que aquelas pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica, ela tem direito a descontos em restaurantes, já que elas comem bem menos do que nós. Entretanto, houve uma ação judicial protocolada pela federação que representa os restaurantes, que conseguiu uma suspensão da vigência dessa lei, até que haja uma decisão, porque eles entendem que essa lei ela é inconstitucional. Então, o Tribunal aqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, suspendeu essa lei por enquanto, até o julgamento da ação dela, ou seja, até ela verificar se essa lei ela é válida ou não. Entretanto, na terceira instância, foi distribuída uma outra ação, que agora o Supremo Tribunal Federal está verificando se essa lei ela é válida ou não. Mas existe essa lei aqui em São Paulo, mas ela não está em vigor no momento. Hoje. Isso. Pode ser que ela volte. E também as pessoas que têm cirurgia bariátrica, ela tem direito à cirurgia reparadora, que é a cirurgia plástica, que nós conversamos anteriormente.
Então, e muita gente manda, principalmente porque a gente tem o Dr. Francisco Tribulato aqui querendo saber justamente sobre esse assunto. A doutora está reforçando aqui, no caso, então, de quem teve a cirurgia bariátrica, quem foi submetido à cirurgia bariátrica, ela tem direito à cirurgia plástica reparadora. Tem, em todos os lugares. Obviamente que o plano de saúde, eles alegam que não, mas precisa buscar o Poder Judiciário para ter acesso a essa cirurgia. Então, todos os lugares que foram afetados em decorrência da cirurgia bariátrica, ela tem direito à cirurgia plástica. Muito legal também, muito importante essa informação para diversas pessoas. Portadores de câncer, quais são esses direitos, doutora? O portador de câncer, ele tem bastante direitos. O primeiro direito, que assim que ele recebe o diagnóstico, ele tem direito a levantar o fundo de garantia por tempo de serviço integral. E ele também tem direito de levantar o PIS/PASEP. Então, assim que ele recebe esse diagnóstico, ele pode levantar esse fundo que ele tem em decorrência dos contratos de trabalhos anteriores ou até o último, caso ele já tenha levantado outros. Ele tem direito também, caso ele tenha sofrido sequela em razão ou do câncer ou do próprio tratamento, ele tem direito, se ele tiver, por exemplo, um financiamento bancário imobiliário, ou seja, do próprio imóvel ou de algum outro imóvel, e se esse financiamento contemplar um seguro de vida por invalidez, ele tem direito à quitação desse imóvel. Então, ele precisa verificar se no contrato dele contempla esse seguro por invalidez ou por morte. Se contemplar, basta ele procurar a empresa que fez esse financiamento para requerer a quitação desse imóvel. Super importante também, com certeza. Sim. Né? E muita gente tem esse benefício do seguro e também não sabe. Também né? não sabe, muita gente. E é o que eu disse, às vezes você está sofrendo essa doença, você está tão preocupada, tão canalizada com a sua cura, com a busca de tratamento, que você nem pensa. Então, por isso que nós resolvemos trazer esse assunto, para trazer essas informações para as pessoas, para que elas tenham acesso e busquem os seus direitos. O portador de câncer, ele tem direito também, caso ele necessite, de carro adaptado. Ele tem isenção na aquisição de veículo e ele tem também até o IPVA pago. Olha só. O portador de câncer também ele tem direito, caso ele não tenha condições, ele tem direito ao transporte público gratuito. Esse direito ele é estendido por um acompanhante, mas limitado a uma percentagem bem reduzida, ou seja, o acompanhante paga uma percentagem bem menor do valor real, caso ele necessite, de fato, sempre de um acompanhante. E juridicamente, alguns juízes estendem esse direito do transporte público gratuito até mesmo para transporte aéreo, transporte rodoviário, se necessário. O portador de câncer também, ele tem isenção no imposto de renda, caso ele seja aposentado por invalidez, ou seja, ele não paga nada de imposto de renda. E ele tem direito também a um adicional de 25% na aposentadoria dele por invalidez, se ele comprovar que, em razão do câncer, da doença, ele necessita de um acompanhante para ajudá-lo nessa sobrevivência. Então, regra geral, esses são os direitos dos portadores de câncer. São bastante direitos, né? Que muitas vezes a gente não sabe nem... Acho que a grande maioria das pessoas não tem a mínima noção, e é num momento que a nossa grande população precisa e muito. Né? Sim. A gente tem uma realidade no país onde a grande massa, hoje, um percentual muito grande ainda é de extrema carência. É verdade. E aí, se você imaginar que uma pessoa, por exemplo, que está em processo de quimioterapia, muitas vezes ela tem que atravessar a cidade para ir até o local que oferece isso, uma, duas, três conduções, enfim, você saber que você tem esse tipo de benefício, inclusive podendo compartilhar com o teu ajudante, que normalmente muitas Sim. pessoas precisam sim de um ajudante. É incrível, gente. Você tem que ir atrás, sim, tentar trazer aí um mínimo de conforto, de agilidade para que você consiga se tratar. Não pode deixar para lá de jeito nenhum, né, isso doutora? mesmo. E você sabe que esses direitos, eu me questionei muito, por que esses direitos você não tem conhecimento, não é passado? Eu procurei na internet para ver se isso é divulgado, tudo isso que eu estou te falando, poucas coisas são divulgadas. Então, de fato, às vezes, infelizmente, o nosso Estado não tem nem interesse de divulgar.
Então, nós estamos aqui para tentar ajudar e amenizar esses danos, né, que infelizmente nós passamos diariamente. É uma pena, né? Tem tanta campanha aí, quando é benefício para o cidadão, muitas vezes a coisa fica oculta, né? É verdade. Existe, mas não é divulgado, ninguém tem noção de nada. Se você chega num órgão público, também ninguém te informa e nem faz questão, muitas vezes, de informar. Então, olha, é por isso que eu falo que é muito gratificante ter a doutora Patrícia Ávila aqui no nosso programa, para justamente poder informar a grande população que acompanha o Profissão Mulher dessas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né, doutora? É verdade. E, enfim. Doutora, aquele que doar por si ou por seus familiares órgãos tem direito ao auxílio funeral gratuito? Tem. Aquele que doa por si ou por seus familiares órgãos, eles têm direito ao auxílio funeral. Então, há uma diferença. As pessoas falam assim, mas se eu sou pobre, eu também tenho direito. Tem. As pessoas que são bem pobres, carentes, elas têm direito ao auxílio funeral, chama auxílio funeral social. É um auxílio funeral bem simples, o caixão é bem simples, não tem direito a flores, ele só tem direito ao transporte, caso morra no hospital, do hospital a um determinado cemitério estabelecido pelo município. Esse auxílio funeral que nós estamos falando, quando nós doamos os órgãos, seja em vida, ou seja, os próprios familiares decidem doar esses órgãos, o município, vou falar aqui em São Paulo, tá? Ele arca com o funeral no valor de R$ 3.500. Olha só. É um caixão de extrema qualidade, com direito a flores, tem direito ao sepultamento, transporte em qualquer lugar que você precisar, mesmo que seja no cemitério particular. Então, ele engloba tudo, está tudo pago pelo município se você doa o órgão do seu ente ou o seu próprio, caso você seja. Então, é um benefício extremamente importante. Eu recebi depoimentos de pessoas, por exemplo, que fizeram esse auxílio funeral social e viram a mãe praticamente caindo do caixão, porque é muito simples. Uma vergonha. É praticamente de papelão. E quando nós doamos os órgãos, nós estamos praticamente, nós temos todos os acessos das melhores qualidades, dos melhores. A única coisa que não engloba, para você ter uma ideia, desse auxílio funeral, no caso de transplante, é a coroa. O resto está tudo pago pelo município aqui em São Paulo. Muito importante saber. E olha, como a doutora falou no comecinho da nossa conversa, se você é de outro estado, enfim, basta você procurar. Sim, né? Sim. No caso na subprefeitura, que lá eles vão te informar se você tem acesso a esse benefício ou não. A lei aqui no município de São Paulo estabelece que nos hospitais tem que estar um quadro informando, mas eu vou em hospital, eu nunca vi. Mas, enfim, a lei está aí, mas, infelizmente, não é cumprida. Doutora, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Fê. E lembrá-los, quem acompanha o Profissão Mulher, que vocês têm mandado muitas mensagens para a doutora Patrícia, que nós combinamos que nesse mês a doutora fará um dia especial de perguntas e respostas para quem tem as mais diversas dúvidas, questões relacionadas principalmente ao âmbito aí de justiça, né, doutora? É verdade. Ou injustiça, muitas vezes. É verdade, infelizmente. Então, nós faremos esse especial. Essas perguntas já estão sendo levantadas por nossa produção. O que acontece é que muitas perguntas são semelhantes, né? Então, elas são assim peneiradas, mas nós faremos esse especial onde a doutora com certeza responderá aí aquilo que tem te magoado, te machucado ou te causado tanta preocupação. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daqui, ainda tem música. Olha, será que você está comendo direitinho? Tem inglês, tem tudo isso aqui no Profissão Mulher. Bate lá, volta cá.